Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e hoje damos a largada num dos projetos mais queridos do meu coração, mas ao mesmo tempo um dos mais difíceis de realizar, e por isso que eu tô nessa euforia, que eu não sei nem se eu durmo hoje, que é a pesquisa e retrato dos consumidores de cerveja, ano 25/26. A gente tá aqui para cuidar da saúde de Ludmilla. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura. E além de falar da pesquisa, como que a gente está organizando a pesquisa, o que a gente está planejando, quem são patrocinadores que nós firmamos, nós vamos falar um pouco sobre uma pessoa que também chegou nesse momento para agregar no nosso hub de conteúdo. Mas vou deixar ele se apresentar per se, na sua altivez. Fala pessoal, eu sou o Maurício e como o meu sobrenome é um pouquinho difícil de falar, vamos ficar só com o Maurício mesmo, né? Porque senão daqui a pouco a Lud e o Henrique põem de novo a vinheta do funk, que eu já ouvi muitas vezes quando meu nome foi mencionado aqui. Mas enfim, Maurício, ou Maurício TK, ou Maurício Chachuk, tá tudo valendo. Bom, eu sou ouvinte do Surra já há uns bons anos, né? Embora minha trajetória profissional ali não seja no meio cervejeiro, esse é um meio que sempre me atraiu. Me levou a estudar vários temas, conhecer pessoas do meio, né? Foi assim que eu conheci a Lud, inicialmente como ouvinte e mecenas do Surra de Lúpulo. E, enfim, eventualmente esse interesse todo me trouxe para cá. Então, hoje eu sou sócio da Lud, do Henrique, aqui na produtora, que é responsável pelo Surra, pelo Braçagem Forte, pelo Plantão. E o meu foco principal aqui é ajudar na parte comercial e relacionamento com anunciantes e patrocinadores. Então, a ideia, claro, é sempre a gente tá trazendo anunciantes e patrocinadores que façam sentido para que os nossos canais, né, especialmente o que o Surra se propõe, que conversem com o nosso público ouvinte, leitor, e fazer ali uma relação que faça sentido para todos. Então, estou muito feliz de fazer parte, especialmente desse grupo que é tão relevante, tão importante para o crescimento do meio cervejeiro. Bom demais! E também a gente está aqui com o Bob Fonseca, que já é uma figurinha presente aqui no Surra de Lúpulo e está mais uma vez aqui conosco para nos ajudar a destrinchar essa pesquisa. Fala aí, Bob. Saudações nobres e nobres, falou de números, falou de estatísticas e pesquisas, estou aqui, me chamou, apareço magicamente aqui para dar os meus pitacos a respeito de levantamentos, enquetes, pesquisas e afins. O Bob é a versão moderna do clipe da Microsoft, né? Tipo, da planilha. Olha só, quem me dera ter a forma física dele, cara, eu estaria bem mais feliz assim. Com a diferença que o Bob só aparece quando é chamado, né? O clipe ele aparecia mesmo que você não quisesse. Socorro. Reza a lenda que ele vai voltar, inclusive. Eu li uma notícia sobre isso. Que ele vai ser a caracterização do Copilot, alguma coisa parecida com isso. Aguardem, a qualquer momento no seu... Meu Deus. no seu Word. Você precisa de ajuda? Eu sou seu amiguinho. Os millennials piram. Oi, eu sou seu amiguinho. Eu sou o Bornaldinho. Bom, gente, volta. Henrique, antes de você começar os recados da paróquia, eu queria falar que cada um agora tem um nome importante. Quer dizer, eu e o Henrique, a gente segue sendo apresentador, aqui é as pessoas que se ferram.com.br. Mas o Maurício, eu acho que é o tal do CS. Tu sabe o que é CS, Henrique? Counter-Strike, não é? O jogo aquele? Não, isso é outro. Isso é para com gente que mata. Exato. Gente que mata. Não, eu acho que é o Customer Success, não é isso? Não tem um negócio desse? Service. Não. Nesse contexto é Client Success ou Customer Success, é isso mesmo. Success. Que nome chique. Mas também pode ser Customer Service, depende muito de onde você usa. Eu sempre quis ter uma sigla, gente. Sempre. Ai. Sempre quis ter. Eu nunca fui. Qual sigla você quer? Não sei. PNC. Não, para. Deixa pra lá, gente. Vai do recado da paróquia. Você gosta do conteúdo que a gente produz aqui? Então venha, jovenzinho e jovenzinha, vem ser mecenas do Surra de Lúpulo. O link é apoia.se/Surra de Lúpulo. Vem pra cá, é quentinho. Tem um jeito grátis de ajudar essa bagaça sem ser com dinheiro. Pega o link desse episódio e manda pra aquele amigo ou amiga que curte cerveja artesanal. Espalha a palavra do Surra de Lúpulo para o mundo. Outro jeito bom de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de áudio preferida, dando 5 estrelinhas na avaliação, porque isso ajuda as plataformas a entenderem que nós somos relevantes na vida de vocês e começam a divulgar a gente para outras pessoas. Bom demais. Pois é, amigos, novembro passou voando e você tá aí arrependido e arrependida de não ter aproveitado a Black, né? Pois é, mas vem comigo que o Surra de Lúpulo não te deixa na mão
assim como a Dogma, o nosso patrocinador que segue com desconto exclusivo para os nossos ouvintes. No site deles você encontra uma variedade enorme, desde cerveja leves pro dia a dia, com muito drinkability, até as hazy IPAs e sours mais inovadoras. Essa semana, o destaque é a Moreno, uma homenagem à herança espanhola da família do Bruno Moreno, fundador da Dogma, que traz uma releitura das Spanish Lagers, cervejas leves, fáceis de beber e super cheias de sabor e personalidade, um estilo perfeito para beber num churrasco ou na praia. Corre lá no site www.cervejariadogma.com.br para garantir a sua e não esquece de usar o cupom SDL7 para ter desconto de 7% se você é nosso ouvinte fiel. E mecenas do Surra de Lúpulo tem 12% de desconto. E agora a gente vai entrar no conteúdo mesmo, e para contextualizar quem ainda não saiba dessa existência, né? A pesquisa nasceu em 2020, foi o fruto de uma curiosidade, de um ato de curiosidade de Lud e de Leandro, e no primeiro ano conseguiram alcançar pouco mais de 1.000 respostas do Brasil, né? De todo o Brasil, e claro, sem nenhum patrocínio, começaram naquele jeito, né? Na cara, na coragem e no esforço físico, praticamente. Já nesse começo, perceberam que o grande valor desses dados o mercado ainda deveria ser moldado pelos dados, né? Mas não é. E como eles poderiam, de alguma forma, contribuir para esse mercado cervejeiro, provendo esses dados que eles não têm e precisam usar. Exato. Como você diria, Henrique, eu e Leandro coçamos um a coceira do outro. Exatamente. Coçar a coceira é muito importante. Exato. Aí em 2021, a quantidade de respostas mais que dobra. Aí a gente sai de 1.000 para 2.023 participações. E novamente em todos os estados do país, sempre tentando manter essa regularidade que era importante. O sentimento foi que o mercado começava a abraçar a importância desses números e isso foi crescendo ainda mais. Em 2022, pela primeira vez, houve uma captação tímida de recursos. E novamente o número de respostas dobrou, chegando a 4.388 em todo o país. O ano de 2023 vem e marca uma virada muito importante na pesquisa, né? Ela conquista pela primeira vez o edital Fermenta, que possibilita uma captação de patrocínio mais robusta para a pesquisa. Com isso, foi possível investir mais em alcance, sistema, design, análise e organização do formulário, sair daquele formulário mais comum. Resultado, quase dobramos de tamanho novamente. Foram 8.734 respostas. Só que aí 2024 veio com a martelada na nossa cabeça. Depois Bob vai explicar sobre a conclusão de 23, que nos traz a 2024. O mercado cervejeiro enfrentou grandes abalos sísmicos. Muitas cervejarias fecharam as portas, as enchentes no Rio Grande do Sul levaram diversas produtoras a interromper também suas atividades. Então, diante desse cenário, a gente entendeu que não era o momento de lançar um projeto que exige tanta colaboração. Então era hora de ler o ambiente e ajudar no que fosse possível e aí tentar se planejar para 2025. E hoje, com um imenso prazer, confirmamos 100%, a pesquisa tá de volta. Voltamos para ficar. É isso. Muito grito. Muitos foguetes. Porra. Nas últimas semanas a gente recebeu a notícia de que ganhamos novamente o edital do Fermento. Além disso, com a entrada do Maurício, a gente está aprimorando a estratégia comercial, que é um fator decisivo para esse novo ciclo que começamos. Isso aí. Dito isso, a gente está aqui para relembrar um pouco do que foram os dados em 2023, o que eles mostraram, o que se confirmou, o que surpreendeu, o que não saiu como a gente esperava e, claro, nos preparar para uma nova edição ainda mais forte. Leiam mais forte, mais psicopata da minha parte. A meta segue sendo ousada, mas a gente entende que não é realista falar em dobrar. Mas a gente vai aqui buscar alguns objetivos. Então, assim, para começar, um papo aqui entre nós e vocês, todo o Brasil, como sempre, isso vocês me entregam nas primeiras 24 horas, eu enchendo o saco de todo mundo. A gente continua querendo aumentar a participação feminina e de pessoas negras, isso é importantíssimo. Dar atenção à proporcionalidade das regiões de acordo ao censo nacional, isso é coçar uma coceira. Isso é coçar uma coceira difícil demais, mas não impede que a gente vá tentar coçar essa coceira. E por último, mas não menos importante, a meta de resposta, como eu falei que não é para dobrar, quer dizer, se dobrar vai ser bom, mas a ideia não é essa, são alcançarmos pelo menos 10 mil respostas. Existe o termo numeropata?
Eu sei que existe psicopata, mas numeropata, será que existe? Porque Lud é uma numeropata. Ué, se existir, exato. Acho que eu posso tatuar isso. Eu acho. Faz um número e uma pata. Aí pata você pode ser uma patinha ou uma pata de um bicho. Que trip, hein? Ah, que pariu, quando eu achei que não pudesse piorar. É isso, eu vim aqui pra isso, gente. E estamos também no começo de novembro e na contagem regressiva para chegar a 2026. E temos orgulho enorme de falar que Stannis está com a gente desde o primeiro programa desse ano. A Stannis que produz cervejas de qualidades, bem executadas, algumas de entrada, algumas disruptivas, mas sempre de olho na qualidade irretocável do produto. E a nossa audiência entendeu isso e fez o que a gente pediu. Como é que o Botini faz, né? Ah, é. Compra, compra, compra! Compra, compra, compra! Aqui, Botini! Ai, Botini, você fez! Sim! Compre, compre, compre! E ajudou a gente a manter o Surra de Lúpulo no ar. Então siga fazendo isso. Bebam cervejas, bebam Stannis. Acesse o site stannis.com, Stannis com 2N, e use o cupom SDL12 para ganhar 12% de desconto. Aproveita que eles entregam o Brasil inteiro. Mas vamos lá, vamos adentrar então pesquisa, mas a gente vai olhando para 2023, que é a última edição da nossa pesquisa, né? Nessa pesquisa a gente teve que mulheres representam 42% de quem bebem apenas cervejas comuns, mas apenas 26% entre as que consomem também cervejas artesanais. O que fazer para atrair esse público? É um questionamento que a gente tem para 2025, né? Como é que a gente capta essas pessoas? E aí, gente? Bob, tem alguma coisa que você gostaria de trazer pra gente aqui? Cara, na época que esse dado foi divulgado, a gente tratou muito da questão de representatividade, né, do meio cervejeiro para o consumidor, né? Tinha muito poucas mulheres, ou pelo menos muito poucas mulheres de destaque nas cervejarias, no trabalho de formiguinha, né, de estar como sommelier na ponta da linha ali, trabalhando com as consumidoras. Eu citei até alguns exemplos na época, não creio, pelo menos não acompanhei nada tenha se duplicado ou aumentado exponencialmente nesse trabalho de ponta de linha com o consumidor. O que eu vi é que algumas cervejarias que são já chefiadas por mulheres, ou que tem mulheres como protagonistas, passaram a se expor mais. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque além do falar, você está fazendo, né? Você está mostrando que mulheres podem e devem consumir cerveja quando querem, ou a cerveja que quiserem, não só mainstream como artesanal. Mas eu ainda acho que existem muitos obstáculos, até um elemento que eu não coloquei na época, e que me ocorreu agora nesses últimos dias pensando nessa questão, foi que nos últimos anos teve umas pesquisas sobre consumo de álcool, principalmente consumo abusivo de álcool autodeclarado, e se deu muito destaque ao grupo de mulheres jovens, né, de 25 a 39, salvo engano, 25 a 45. E eu acho que talvez isso tenha estigmatizado um pouco, também acaba gerando um certo... Talvez tenha deixado as mulheres inibidas, né, ou afirmar que estão consumindo já, entrando em outros mercados cervejeiros mais complexos, mais artesanais, ou que se interessem mesmo, né, porque gera aquele medo, puxa vida, eu faço parte desse grupo demográfico, será que eu tô bebendo demais, né, não sei se acaba tendo um efeito negativo também, a gente acabou não discutindo isso na época, mas foi uma época que foi muito martelado, né, essa questão dos jovens e particularmente das mulheres jovens, né, eu não sei que peso isso pode ter também na troca, né, nessa migração de mercado, nesse aprofundamento de consumo de cerveja, de conhecimento cervejeiro, né, e fora isso você tem também coisas que afetam os dois, tanto todos os gêneros, né, homens, mulheres, questão dos jovens procurarem cervejas mais leves, cervejas menos pesadas, menos complexas e menos alcoólicas, e também tem a questão de você buscar outros drinks, né, principalmente das gerações mais novas, né, não sei se também que isso acaba tendo um impacto mais específico, mais segmentado no público feminino. Isso é uma coisa que talvez a próxima pesquisa acabe trazendo mais dados capilarizados ali pra gente poder tirar conclusões ou poder estabelecer hipóteses. Bom demais. Maurício? Olha, eu tô muito curioso de ver como que esse indicador vai mudar para esse ano, né? Porque isso que o Bob falou, do quanto as cervejarias que são lideradas por mulheres estão trazendo isso mais à tona, e a gente vê isso muito forte no mercado, né, de uns anos para cá. Eu lembro de um exemplo que foi incrível, eu espero até que tenha outras edições, que foi um evento liderado por elas, alguma coisa assim, que a Luísa Tolosa, da Dádiva, fez. Então só tinha cervejarias lideradas ou criadas por mulheres, com rótulos incríveis, com uma roda de samba de mulheres. Então é uma comunicação muito, muito voltada para esse público e tentando tornar o ambiente cervejeiro menos estigmatizado, masculinizado, etc. Então eu tô, talvez um pouco de otimismo aqui, né, ou de wishful thinking, mas eu tô muito torcendo para que a gente veja um aumento nessa proporção esse ano, que deveria ser um resultado
desse movimento que tem sido feito, especialmente pelas cervejeiras. E claro, fica o nosso alto puxão de orelha, porque é um movimento que todo o mercado deveria estar fazendo, não só as cervejeiras, né? E além disso, quando a gente compara com as comuns, eu acho que tem um efeito aqui também de como é a propaganda mesmo, né? As comuns, elas acabam tendo propaganda mais em meios de massa, que aí você consegue fazer uma segmentação talvez um pouco mais direcionada, você atinge um público maior, né? Você consegue adequar a tua mensagem para o público que você quer atingir, enquanto as artesanais estão, no geral, se comunicando através de meios um pouco mais especializados, que já estão mais dominados pelo meio masculino. Então, eu acho que o alcance da divulgação da artesanal ainda fica um pouco limitado. Talvez seja algo ali para a gente pensar em como que a artesanal pode atingir de forma mais robusta, mais significativa o público feminino, não só pensando em qual é a mensagem que passa, quais os rótulos, como se comunica, mas também por quais meios, né? Eu acho que, claro, redes sociais ajudam muito nesse sentido. Estou muito curioso para saber qual que vai ser o resultado desse indicador para a próxima edição da pesquisa. E aí eu lanço duas perguntas para vocês. Vocês acham que depois de levar tanta paulada por sexismo, machismo, até um tanto de chauvinismo, as cervejarias grandes conseguiram mudar efetivamente a propaganda para mitigar esses problemas? E também se as cervejas artesanais não acabam muitas vezes caindo nessa armadilha, né, de falar especificamente para um público masculino, de uma certa faixa etária, de uma certa classe social e alienando outros segmentos, especificamente nesse caso das mulheres, que é uma coisa que a gente já trabalhou nas pesquisas anteriores, na conclusão do relatório anterior também, né? Então, eu tenho uma opinião que é assim, o canhão do marketing tá na mão das grandes companhias e eles é que vão ditar o passo de como é que isso funciona, e a cerveja artesanal, se conseguir surfar alguma dessas ondas, pode aproveitar alguma marola. Mas eu sigo achando que a gente trabalha muito dentro do meio artesanal, das independentes, ainda com muita exclusão e sem pensar em formas de inclusão de verdade que tem a ver com rótulos que sejam mais atraentes, cervejas que tenham mais sinergia, ambientes, né, a decoração do bar. Tem espaço para família, tem esse olhar de que vai receber uma pessoa que não necessariamente gosta de rock, enfim. Então, eu acho que tem todas essas pequenas camadas, entendeu? Eu acho que a camada maior, pra mim, a grana, o canhão de marketing tá nas grandes. E aí as grandes fazem o quê? Cada marca das grandes tem um tal do território. Qual é o território? Aí esse território, Stella Artois tá trabalhando com luxo. Aí vai falar sobre tênis, vai mostrar mulheres com bolsas bonitas, homens com relógio de marca. Aí o território da Corona não sei o quê, aí o território do não sei quem, não sei o quê. A artesanal não tem grana para falar território, mas ela podia, de repente, pensar numa forma de incluir nos seus espaços na menor escala, e eu acho que a gente ainda peca muito. O exemplo que o Maurício trouxe sobre a Dádiva é um excelente exemplo de um dos melhores eventos cervejeiros que eu fui na minha vida, cara. Entendeu? Tipo, incrível. Um evento leve, um evento tranquilo, um evento com banheiro limpo, um evento que tinha pet, tinha criança, tinha roda de samba com mulher, tinha tudo, entendeu? Então, assim, não tinha fila. Então, tipo, sabe? Então, assim, eu acho que é possível fazer, mas eu também, como mulher que tô no mercado cervejeiro, também às vezes sinto um pouco de falta de uma adesão geral da mulherada no final. Acho que tem gente que tá tentando preparar o caminho, mas eu acho que por uma série de fatores, eu acho que as mulheres deixam de chegar junto em algumas situações que elas poderiam chegar para reforçar esse papo. E só para fechar o meu comentário, recentemente eu vi que a Silene está comemorando 33 anos de profissão. 33 anos de profissão. Essa pessoa chegou com a foice e capinou muito esse caminho para que eu, por exemplo, pudesse estar aqui sentada com esse microfone, que a Luísa tivesse uma cervejaria que tem 10, 11 anos, que a Ingrid Matos tivesse assado, que a Débora Lennon tivesse não sei aonde, que a Patrícia da Colombina tivesse... Enfim, lá. Então, eu acho que tem uma reverência a ser feita a ela, né? Mas pra mim, o dado mais importante aqui é que 42% de mulheres gostam de cerveja, gente. Então, assim, não é que a mulher não gosta de cerveja. Gosta. Talvez ela não consiga pagar a cerveja que você vende, ou beber só a New England IPA, ou só a IPA super amarga, ou só a Sour, Triple Sour, sei lá o que, cacete. Enfim, vamos pensar nisso. Olha, eu também já não consigo mais beber tanta Double IPA, viu, Lud? Eu acho que eu posso puxar esse movimento também para cervejas mais leves, viu? Acho que ninguém aguenta mais. Né? Eu ia dizer que isso nem cerveja é, gente. Deixou de ser cerveja faz tempo. Só respondendo rapidamente ao Bob, sobre as big players, eu acho que o estrago já tá feito. São séculos de estrago feito na publicidade que vai demorar muito tempo para minimamente começar a mostrar uma curva de reversão disso, sabe? Lendo alguns livros antigos, tu vê que desde o princípio a propaganda foi feita para homens e por homens, então
minimamente nem começou a achatar isso. Verdade. Bom, vamos dar o passo para o nosso próximo tema aqui. A gente pensou em formular assim, qual é um preço? E aí eu queria ouvir, de repente, primeiro do Bob, porque o Bob é que tá na berlinda aqui, gente. A gente só tá dando suvacada. Qual é o preço que você acha que torna uma barreira meio simbólica, né? Não apenas econômica para o consumo de cerveja artesanal. Do tipo, pô, se essa cerveja custar plá, isso aqui virou uma barreira. As pessoas não vão comprar. Não vão provar. Cara, isso é muito... Eu fiquei pensando... Essa foi a pergunta mais difícil, né? Da nossa pré-reunião ali, da conversa. Porque é muito sutil, né? Muito pessoal para cada um. Por exemplo, eu elenquei alguns fatores que podem levar a isso, né? Por exemplo, promoção. Uma cerveja constantemente em promoção. Uma certa cerveja inglesa chamada Fuller's, por exemplo, que eu só compro quando tem promoção, porque em geral ela é muito cara. Então, fiquei acostumado a ficar esperando até o final da validade para pegar um preço melhor. Ou a questão de você ter comprado já, achar, um valor X, aí teve um aumento e você não vai ficar torcendo o nariz, assim. Criou, por exemplo, aquela piada, né, do latão de R$50 de Juicy IPA, né, é uma coisa recorrente, né, isso ficou cristalizado na cabeça do Beer Geek, né, até de quem orbita em torno desse mundo de cerveja artesanal mais nichado, que é um preço surreal isso, né, é muito difícil, porque você pega, por exemplo, a capacidade da cervejaria de comunicar a necessidade de custar aquele valor e por que custa aquele valor, né, seja por processo, seja por ter tempo de maturação, né? Você pega uma Leopoldina Barley Wine, por exemplo, que custa R$560, assim, a garrafa. Eles explicam o porquê, assim, ou você pode tentar também convencer, né? Jogar, como você falou, da questão do luxo da Stella Artois, pegar influenciadores, o cara vai tentar dar uma roupagem mais luxuosa mesmo pra isso e tentar dizer que aquilo vale uma grana, porque eu tô consumindo, porque eu sou um cara bem sucedido, sou rico, tô consumindo isso aqui, então você pode pagar uma grana pra se sentir rico também. É uma questão muito, muito difícil, né, de estabelecer, né, acho que depende muito da cervejaria explicar, às vezes, para as pessoas, né, o quanto custa, mas é claro que também tem casos que são absolutamente fora do comum, né, você pagar... questão de Juicy IPA hoje é R$40, R$45, eu me recuso, assim, cara. Eu acho que a minha barreira é essa. Eu já tenho uma bronca com algumas cervejas por repetição, por estilo, por, enfim, defeitos ali sensoriais, e aí você pagar uma grana por ela se deixa mais louco da vida ainda quando você vê o produto final, né? Eu tenho tentado me estabelecer, por exemplo, no caso da sem álcool, R$15 a barreira, assim. Pra mim acima disso já começo a tem que ser uma coisa muito especial, muito diferenciada pra poder valer a pena. Eu acho que, adicionando um ponto aqui, a gente nunca pode olhar só para preço descolado do ambiente e da ocasião de consumo, né? E eu acho que esse é um ponto que a gente vai tentar explorar um pouco mais na pesquisa esse ano, que é para entender, beleza, você toma cerveja artesanal. Vamos pegar aqui um exemplo, uma pessoa que toma cerveja especial artesanal. Em que ocasiões você consome ou em que ocasiões você entende que a cerveja faz mais sentido? E aí a gente vai olhar não só para a cerveja artesanal contra a comum, mas também a cerveja contra outras bebidas, né? Então, lá na pesquisa a gente tem, o que você acha que faz mais sentido? O que você preferia consumir num jantar romântico, por exemplo? A gente sabe para onde que caminha essa resposta, né? Mas o nosso objetivo ali é tentar mapear, tá bom, como que a gente pode tornar o produto cerveja competitivo com até outras bebidas, né? E aí o Bob falou também do pequeno luxo, né? Que da autoindulgência, da pessoa consumir um negócio que é mais caro, que ela sabe que não vai estar no dia a dia, mas que para um momento especial ela vai pagar por aquilo. Claro, importante, né? Desde que a cerveja, de fato, entregue algo correspondente àquele preço, né? Não só pela hype, porque é novidade. E o papel da pesquisa é muito tentar achar qual é esse meio. Então, que ocasiões a gente pode trabalhar a cerveja onde hoje tá o vinho, por exemplo, onde tá um destilado, né? O que a pessoa pagaria, sei lá, 100, 150, R$200 na garrafa de vinho. Ela tem uma cerveja com uma qualidade e uma complexidade equivalentes que atendam também aquele espaço. E a gente olha também para outras ocasiões. Então, viagens cervejeiras, eventos, né? O que as pessoas buscam nessas viagens, nesses eventos e que vai fazer elas irem. E claro, a gente sabe que o consumo que você tem em casa, do que você comprou no mercado, ele vai ter uma característica de preço. O consumo do que você tá conhecendo ali na fábrica, no brewpub, numa viagem cervejeira ou num evento, no geral a elasticidade de preço ela vai ser um pouquinho mais, né, maior, mais flexível. Então, para além de olhar o preço, a gente quer olhar muito também para qual é a ocasião de consumo e como que a gente coloca as cervejas mais caras em ocasiões em que hoje tem outras bebidas ocupando esse espaço. Eu vou ser o chato do rolê que precisa ser mais caro? Tipo assim, será que a gente não pode olhar pra trás e dizer assim, talvez um mercado mais caro não seja exatamente o que a gente precisa, nichar mais em cervejas mais caras talvez seja justamente o que esteja limitando as pessoas, né? Acho que esse é o tipo de coisa também que fica, através da pesquisa a gente consegue entender isso de certa forma, mas é cerveja, né, gente?
Era pra unir, né? Não é pra separar. Mas eu acho que aí, eu acho a tua observação um pouco simplista nesse sentido, meu amigo, porque você pode ter um vinho mais especial, você pode ter um vinho mais simples, tão bom quanto, até pra elasticidade do paladar. Às vezes a pessoa não tem ainda, e nem vai ter. É isso, tem cervejas que as pessoas não vão nem querer comprar, e eu acho assim, eu acho que a solução é você ter, na minha concepção, que não sou e não serei dona de uma cervejaria, é você ter algumas cervejas de linha que façam sentido para todo o público poder entrar. Depois que você conseguiu trazer a pessoa pra dentro, aí você fala, bom, você quer provar um negócio mais assim? Porque é isso, a experimentação vai te levando para caminhos tortuosos, Brasil, entendeu? A experimentação é maldita. No minuto que você começou a conseguir subir uma gradação, acabou. Agora, o efeito de comparação, você imagina, você chega num supermercado, que é o nosso próximo tópico, você chega lá e olha uma cerveja de massa custando caro, pra mim, eu acho. Uma Heineken custar 5, 6, 7 reais. Quente no supermercado. E aí você olha pra uma garrafa de... Tô falando uma garrafa de... Uma long neck. Aí você olha uma garrafa de 600 ou 500 ml na cerveja artesanal custando 15, se ela for mais em conta, ou uma um pouco mais cara, 22, a pessoa torce o nariz, porque ela fala, com 22 eu compro 3 Heinekens. Mas, porra, uma garrafinha daquela ali tem quase a mesma quantidade de cerveja, né? Tem quase... Enfim, uma long neck vai ter 700... 2 long neck vão ter 700 ml. Pelo amor de Deus, vale muito mais a pena comprar um negócio que tem mais sabor. Mas no supermercado a competição é muito desleal, cara, no final, entendeu? Preço, pra gente falando de preço especificamente. A competição às vezes não é nem no preço, né? É no nível de... Já tá martelado na cabeça, né? É mudar o mindset da pessoa, né? De compra. Às vezes... isso é muito difícil de mudar, né? Aí não é só preço. Às vezes é mais barato tu comprar uma garrafa PET... Sim. De 1,5 litro de algum chopp que tenha, sei lá, uma Session IPA que vai ser um preço muito semelhante, mas é que tem toda uma mudança de paradigma aí, né? Mas tu trouxe a questão do supermercado, que a gente viu em 2023, que é o principal canal de compra de cervejas. E será que, no final das contas, o foco realmente deve ser o supermercado? É esse o lugar que a gente deveria estar comprando cerveja artesanal? Porque o resto dos lugares que a gente conhecia... como bottle shops, empórios da vida, estão desaparecendo, né? Continuam desaparecendo. E aí, Bob? Essa pemba é sempre você primeiro. Assim, ó, fiquei em silêncio, Bob, é contigo. Não, é o seguinte, essa questão também, assim, eu acho que o supermercado tem suas vantagens, né? O preço mais competitivo do que os pontos de venda como bares, algumas lojas, porque tem escala, enfim, não tem o intermediário, não tem gorjeta, enfim, uma série de coisas. Só que os supermercados, os poucos que trabalhavam em informação cervejeira, que tinham alguma pessoa, punham algum material de comunicação, já não fazem mais. Então voltou a ser uma terra de ninguém. O cara trabalha, assim, tem uma promoção numa rede e a pessoa vai lá e compra, mas assim, você não tem mais explicando, né, o canal de informação, de acesso pra pessoa descobrir o que ela quer, né. As pessoas voltaram a ver trabalhar meio roleta russa ali, né, cara, pegar uma cerveja, ver se gosta ou não, porque não tem hoje, até eu tava vendo um texto do Carlos Velho Lima outro dia sobre o que é dono do Tap aqui em São Paulo, e também eu acho que um think tank de um homem só do meio cervejeiro, né, que ele tem umas colunas ali com os temas desafiadores que ele posta, ele tá falando que faltam ídolos pro mercado cervejeiro, e eu entendi de certa forma, mas eu acho que faltam pessoas como o Carlos Cabral, que era o responsável pelos vinhos da rede Pão de Açúcar, e que todo mundo do meio do vinho coloca como um cara que ajudou a disseminar e muito a cultura do vinho no supermercado. Falta pra cerveja uma pessoa como esse cara foi, né, ele faleceu esse ano, faleceu recentemente, e falta uma pessoa como ele que fizesse esse trabalho de educação, de conscientização sobre a cerveja nos supermercados para os clientes, assim. A gente não teve, infelizmente ele não fez e não surgiu outra pessoa que fizesse também. Então o mercado hoje ele é legal porque, enfim, a pessoa tá passando ali fazendo compras, vai fazer compras, ninguém deixa de fazer compras, mesmo que seja online às vezes, mas acaba passando no mercado para alguma coisa de última hora e vai passar pela cerveja de um jeito ou de outro. Só que falta informação, falta direcionamento aí. A pessoa vai chegar nesses dilemas que vocês colocaram. Tem uma cerveja de 5 aqui e uma cerveja de 15, artesanal. Eu não sei nada dessa cerveja artesanal, não sei se é boa ou não, vou pegar de 5 que eu conheço. Eu acho que a situação atual é essa. Deixa eu dar um jump aqui, que fazendo uma conexão de supermercado e mulher, sendo apenas realista, mais um motivo para vocês trabalharem melhor cervejas artesanais da sua comunicação com as mulheres. Quem, via de regra, não vai valer Henrique e Maurício, que eu sei que são homens que participam das vidas familiares, falarem, mas aqui não é assim. Via de regra, quem vai ao supermercado fazer compras é a mulher. Ou seja,
ela precisa ser impactada por coisas para que ela chegue nessas gôndolas e tenha, inclusive, vontade de adquirir essas coisas. Por exemplo, tá? A minha questão é se o supermercado é o lugar da cerveja artesanal ou não. Na minha concepção, Só que eu tenho notado uma característica que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que é a cerveja artesanal, ela tá saindo de um ponto de destaque num lugar de melhor posição, porque prateleira de supermercado é uma loucura, é venda, na verdade, né? As empresas, entre aspas, compram aquele espaço. Tá saindo dos lugares de destaque e tá indo cada vez mais para lugares do lado das mainstreams o tempo inteiro, longe do vinho, longe do gin, que talvez se você tá junto com produtos que são caros tanto quanto, a pessoa vai ter um referencial de comparação diferente, mas isso tem um quê psicológico, eu acho. Então, fica essa provocação também de como é que você trabalha esse super varejo, né? Como é que você trabalha o supermercado? Como é que faz isso? Como é que você poderia melhorar isso? É degustação? Enfim, significa dinheiro, significa treinamento, mas é um ponto a se pensar. Como exemplo interessante ali, até que ela foi citada já, a Patrícia da Colombina sempre posta coisas assim, trabalho de supermercado, um trabalho bem agressivo de marca, de colocar pessoas, explicar, fazer degustação, assim, a pessoa que tem, pelo menos em rede social, postando sobre isso, é o que tem mais visto se dedicando a esse trabalho de ponta de linha do consumidor em redes de supermercado, em Goiás, no Distrito Federal, enfim. Talvez esse seja um ponto, né, que talvez tenhamos poucas pessoas no meio craft fazendo isso. Às vezes é visto até com maus olhos, eu estou me vendendo, né? Ainda existe essa visão meio retrógrada de que fazer negócios é ruim, né? Não, eu tenho que viver na base de espiga de milho. É isso que eu tenho que viver, gente. Tem essa visão aí. Maurício, tem coisas a comentar sobre esse tema, meu amigo? Olha, eu acho que o meio do supermercado acho que é um dos mais difíceis de concorrer, né? A gente fala ali de muito poder econômico das grandes, margens apertadas, até porque as grandes redes de supermercado também tendem a dominar a precificação, né? E definir as suas próprias margens e espremer o fornecedor. Eu acho que, enfim, tudo que foi dito aqui faz sentido. Eu só deixo uma pulga atrás da orelha aqui do cervejeiro, que cara, talvez o supermercado não seja o caminho para todos, né? E aí acho que muito do que a pesquisa tenta trazer também, inclusive com os recortes que a gente vai entregar por estado, socioeconômicos, etc., pensar, beleza, quem é teu público? E o teu público compra onde? E como que você atinge o teu público, né? Então, acho que não existe fórmula aqui para toda cervejaria. Eu lembro muito que existia um movimento, uma época em que muito ligado, né, ao crescimento do craft no Brasil, em que os mercados grandes, inclusive, estavam colocando cervejas artesanais pequenas. O Pão de Açúcar fez isso, eu lembro de comprar a Voz no supermercado, no Pão de Açúcar. Mas é isso, né, existia um movimento, existia a demanda do público, e aí as grandes redes perceberam e puxaram. Como essa demanda agora parece estar diminuindo, e aqui é muito feeling, né, que eu acho que a gente compartilha, mas que não tem ainda dado para embasar, as grandes redes também não têm incentivo para botar mais promoção da cerveja, promoção, digo, de promover, né, não de desconto, da cerveja artesanal nas suas prateleiras. Então, acho que cabe, sim, o mercado demandar, conforme a gente desenvolve o mercado e o público consumidor vai pedindo a cerveja na loja, vai privilegiando o artesanal, isso vai crescer, mas eu sigo achando que ainda não é o principal canal para a maioria das cervejarias. Eu acho que cabe ali, entendendo a ocasião de consumo, pensando na experiência de consumo, outros caminhos, até principalmente por uma questão de margem, que acaba sendo muito melhor quando você está falando de venda direta ou trabalhando com, enfim, bar próprio, bar terceiro e não no ponto de venda de grandes redes. Canal é o e-commerce, né? É o e-commerce que tá matando tudo, né? Pois é. E a gente já ouviu aqui de várias cervejarias que o e-commerce delas não é o principal. A gente já ouviu de mais de uma. Várias, inclusive. Mas no cenário que são pessoas que estão trabalhando no que a gente falou do Bob, o que o Bob estava falando, que é no tete a tete, no supermercado, indo no ponto de venda. É isso. Esse é o diferencial. Bom, a gente está falando de inovação em processo, sem álcool, novos produtos, e tem outra fronteira que está mudando a cara da cerveja brasileira, que é o lúpulo nacional. E é aí que a nossa nova parceira, a Fazenda dos Lúpulos Mil Alt, entra nessa história. A gente tem visto constantemente que o público está cada vez mais exigente, buscando qualidade, identidade e experiência, não só o hype passageiro. Nesse cenário, o lúpulo nacional deixa de ser curiosidade e vira estratégia. É ele que permite criar cerveja com cara de Brasil, com frescor, estabilidade de fornecimento e custo menos refém do câmbio. A Mil Alt
está na linha de frente dessa virada, desenvolvendo e entregando lúpulos plantados na Serra Gaúcha, para cervejarias que querem inovação com terroir e não só mais um rótulo. Se você quer que a sua próxima cerveja conte uma história brasileira, desde o campo até o copo, procure a Milwaukee através do Instagram, @lúpulosmilwaukee, e experimente trabalhar com lúpulo nacional no seu portfólio. E os produtos deles também estão disponíveis para cervejeiros caseiros. Fale agora com a Milwaukee e coloque a sua cerveja à frente dessa inovação. Bom, a polêmica da vez é o rock segue sendo o estilo preferido dos homens, enquanto o sertanejo e o pagode lideram entre as mulheres. E aí a gente deixa aqui a pergunta, será que o cervejeiro artesanal ainda é um personagem ou ele continua sendo um personagem cultural estereotipado, né? Tipo, e aí, Bob, o que você tem pra me dizer sobre esse assunto? Cara, eu fiquei pensando nisso, um paralelo entre o cervejeiro padrão hoje e o leitor de jornal, cara. O leitor de jornal, assim, os jornais têm um dilema, né? Que é mudar a ponto de atrair novos leitores, ao mesmo tempo sem desagradar o leitor antigo para que não perca a pouca base que sobrou de renda, de assinaturas. Então eu acho que a cerveja também tem esse dilema, assim. O cara sabe disso. Que talvez ele até saiba, no fundo ele saiba, então, alguns nem, talvez não se importem, mas que ele precisa de públicos novos, esses públicos não necessariamente são esse estereótipo de cervejeiro, mas ao mesmo tempo ele tem meio que espantar o cara do festival dele, da cervejaria, do tap room dele, se ele começar a mudar a música que é tocada, assim. Há exceções, claro, tem gente trabalhando um pouco com samba, tem gente trabalhando um pouco com pagode, mas é muito pouco ainda, né? Eu acho que o que há hoje é um medo não é uma situação em que você tá em um movimento de expansão do mercado tão clara, assim, né, como alguns anos atrás, então você acaba tendo medo de perder o que você já tem. E aí eu acho que a pessoa se torna um pouco, digamos, reacionária em relação a costumes, em relação ao público, né, e se aferrar o público que ela tem para não perder mais ainda, né, é melhor eu ficar com isso aqui do que tentar buscar grupos novos, né. Acho que é um dilema, eu respeito, não concordo, mas assim, também não sou eu, não é fácil ser chita com o dinheiro dos outros, né? Se ele tem esse feeling na ponta da linha do comércio dele e ele acha que ele vai se dar mal, muito mal, ele expulsar o público cativo dele com isso, não tem o que dizer, assim, né? É uma questão do cara saber onde ele aperta o calo, né? Cara, música ao vivo, eu não vou dar opinião porque eu tenho pavor de música ao vivo e o meu gosto musical é algo totalmente esclerosado, então, tipo, vou ficar quieto. Eu volto pro que eu acho que eu vou responder em todas as perguntas aqui, que é a experiência, né? O cervejeiro, o dono de cervejaria do bar, ele precisa entender o que o público dele tá buscando e, de novo, é algo que a gente quer ajudar a entender através da pesquisa, né? Então a gente tá aprofundando muito as perguntas referentes à experiência e ocasião de consumo esse ano, e não ter medo, né? Eu concordo plenamente com o que o Bob falou, acho que esse receio existe, porque infelizmente existe também uma questão, acho que do bebedor de cerveja, hipeiro, barbudo, harleiro, ele se identifica com aquilo faz parte da identidade dele, a ponto de que ele rechaça o que é diferente, né? Então, sei lá, se eu gosto do estilo, eu fui num bar, tá tocando outro estilo, eu vou olhar e falar, putz, se esse é o estilo que toca nesse dia, eu não venho nesse dia, venho no outro, mas eu não vou ter nada contra a cervejaria ou o bar que colocou aquilo. Mas, às vezes, isso acontece, né? Quem construiu toda a sua identidade, toda a sua marca, toda a experiência no bar, no ponto de venda, com o estilo, de repente começa a variar, gera realmente pode gerar esse desconforto que o Bob falou, e acho que é algo que tanto as cervejarias que têm bares próprios, brewpubs ou os bares precisam ter atenção de como que você olha para outros públicos, e por mais que a gente fale, a pesquisa vai ajudar, mas eu acho que vai além disso, eu acho que vai de quem tá tocando aquela operação, conversar com o público, entender, conversar com quem tá na região, então falar, putz, eu tenho um brewpub aqui que serve a minha cidade, o meu bairro, enfim, conversar com pessoas que não vão, entender o que elas querem, o que elas buscam, por que elas não estão indo, né? E tentar criar uma experiência que faça sentido. Então, sim, a gente ajuda muito a formular essa resposta com a pesquisa, mas isso também não substitui um negócio importante que é conhecer o seu cliente, né? E conhecer quem poderia ser seu cliente por alguma razão não tá chegando lá. Então, acho que esse foco a gente sempre tem que ter para qualquer negócio, olhar a experiência e o que o nosso cliente está esperando. A minha contribuição aqui vem, inclusive, depois de ter assistido um vídeo maravilhoso sobre uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, que é o Doug Velick, que é um CMO lá da Revolution Brewing, e ele elencou 12 motivos pelos quais a cerveja americana, né, a craft americana tá fechando. Muitas coisas têm muito a ver com a gente. Uma delas é o dono do tap room, do brewpub. Antes ele recebia pessoas porque recebia. Agora ele virou um gestor de entretenimento.
O cara tem que pensar se ele tem um lugar de brinquedo, se vai ter, qual show que vai ter na quinta, na sexta, no sábado. Ah, eu não gosto de música ao vivo, o Henrique também falou que não é fã de música ao vivo, mas tem gente que só vai se tiver música ao vivo, se tiver uma trivia. Caralho, eu fui numa cervejaria em Nova York e o cara rola uma trivia, só que eles fazem uma trivia de um jeito tão louco que fica todo mundo olhando no celular com fone de ouvido. Você pode estar, pra não ser aquela zoeira tremenda, né? Que as outras pessoas que não querem participar da trivia, querem só beber, elas podem fazer isso. Mas, enfim, você imagina que loucura. Você virou... Você queria ter uma cervejaria, vender cerveja. Aí você já é obrigado, ó, se não tiver comida, filhão, acabou pra você. Esse negócio de só vender cerveja não dá mais certo. E agora você tem que ser um gestor de evento, um programador de evento. Uma loucura sem fim. Que loucura. E aí você arruma outros problemas também, né? Que é um dos outros debates nos Estados Unidos lá, que é a presença de crianças ou não nos tap rooms, né? Se você tem gente que se incomoda, reclama, não vai. Verdade. Aí tem gente que os pais ficam bravos quando são repreendidos, né? E tem algumas cervejarias que limitaram o horário. Você tudo acaba gerando, né? Uma coisa que você tenta ajudar, você acaba criando mais divisão e acaba irritando duplamente os clientes também, né? Puta que pariu. Um amigo meu que tá na Flórida, ele falou que tem poucos lugares que ele pode beber com o filho dele junto por causa dessa restrição. Ele disse que tá bem severo isso hoje lá. Eu acho muito curioso ver esses exemplos que vêm dos Estados Unidos, né? Tava até falando sobre isso com a Lud esses dias, né? Por alguns anos eu julguei o Craft Beer Marketing Awards. Então é um prêmio internacional de marketing cervejeiro, né? Muito voltado para o mercado cervejeiro artesanal, com várias categorias. E uma delas é a experiência no brewpub, ou enfim, experiência no ponto de venda. Foi uma categoria que eu julguei um ano. E tinha uns exemplos muito loucos. Então tinha, acho que mais comum, mais recorrente é o Trivia. Acho que normalmente é Trivia Tuesday, alguma coisa assim, tem sempre um dia fixo, que normalmente é um dia de menos movimento, então você realmente cria ali uma experiência para atrair pessoas. Tinha cervejaria que tinha tipo um lance de clube de plantas, era uma galera que era meio doida de planta e ia lá para trocar mudas e plantar junto, não sei o quê. Tinha outra que tinha um grupo de voluntariado, né, dos frequentadores da cervejaria. Então, tem vários exemplos. Eu acho que por questões culturais, uma boa parte do que tá lá fora não vai se encaixar aqui, né? Meu ponto não é que a gente deve olhar para fora e simplesmente copiar, mas meu ponto é que, quando se trata de criar experiência, tem muita coisa que pode ser feita que a gente não tá pensando ainda, né? E, claro, tem que se encaixar no contexto cultural, social de cada região, mas tem muita coisa legal que dá pra fazer e que transcende tudo que a gente tá falando de preço, de estilo, de rótulo, etc. Realmente criar experiência e, em torno dessa experiência, criar uma comunidade, né? Então, se você tá fazendo algo ali que as pessoas vão regularmente, se conhecem, né, interagem com os filhos uns dos outros e tal, você não tá mais só criando uma base de clientes, você tá criando uma comunidade. Isso ajuda muito a fortalecer o negócio. O kit básico dos Estados Unidos era trivia nas terças e yoga no sábado, né? Eles têm o starter kit deles ali de eventos. Aqui no Brasil, o mais estranho que eu vi foi acho que da afinada cervejaria Estepô de Santa Catarina, que fez um encontro de crossfiteiros uma vez. Levaram os equipamentos, fizeram uma competição ali, um negócio muito doido. Foi o mais fora da caixinha que eu vi, assim, em termos de eventos para tentar atrair público pra cervejaria. Genial. E aqui a gente tem o Beer Runners, né? O pessoal que não é de uma cervejaria, né? Um grupo à parte que se organiza, mas que faz, se não me engano, uma vez por mês, eles saem pra correr de uma cervejaria, todo mundo corre junto, tem lá 3, 5, 10 quilômetros, e no final a galera chega lá e tem 2 cervejinhas pra quem participou, e a galera fica no bar. Então é um exemplo que eu achei super bacana. Eu fui uma vez aqui em São Paulo, acho que foi na Asterix, lá na Paulista. Eles fazem cada edição em uma cervejaria diferente ou um bar diferente. Eu acho que é algo super bacana que uma cervejaria poderia promover. Se não me engano, a Trilha aqui em São Paulo faz isso. Tem um Trilha Runners Club, alguma coisa do tipo. Então tem muitos exemplos do que pode ser feito em termos de experiência. Só entrelaçando os temas, assim, falando sobre participação feminina, na ida feminina ao mercado cervejeiro, esses clubes de corrida eu acho que tem uma proporção bem 50-50, até um pouco mais de mulheres às vezes, assim, que não são necessariamente do meio cervejeiro, que participam, e acho que acaba sendo um canal legal, assim, de buscar esse público feminino por outros meios que não só estereótipo ou só cerveja, né? A pessoa vai, às vezes corre, mas não necessariamente vai se tornar uma consumidora frequente da marca, mas enfim, vai ter acesso a esse universo cervejeiro, provar uma cerveja diferente, enquanto faz uma atividade principal ali, que era a corrida, né? Bom demais. Eu até ia comentar sobre exemplos europeus, pra gente sair dos Estados Unidos, onde o ambiente de consumo de cerveja é muito familiar. É muito comum tu ver famílias completas, seja nos bares, sejam nas cervejarias. É uma coisa que já é cultural, mas é uma coisa cultural. Acho que foi o Maurício que trouxe isso. Tem a ver com cultura. Isso a gente talvez não tenha que criar. Mas tem uma coisa também que aconteceu nesse período, que é o pós-2020, né? Pós-pandemia, né? O que o mercado precisa reaprender sobre o consumidor brasileiro depois dessa grande
ressaca, né, que aconteceu em 2020. Se quiser dar os teus pontos, Bob. Essa questão que a Lud levantou do Beer Aficionado, né, o perfil do Instagram, que levantou os 12 motivos principais que ele juntou ali sobre por que as cervejarias estão fechando, traz alguns pontos legais ali. Tem a questão da Covid, claro, tem a questão do hype, que tá falhando, tem a questão de busca de outras bebidas, e tem alguns temas ali que são mais quentes, assim, né? Por exemplo, o esgarçamento já, o embotamento das Juicy IPAs, das New England IPAs, já chegou num limite. As alternativas a ela, os sucessores em tese delas, Smoothie Sours, Pastry Stouts e Milkshake IPAs não conseguiram ter o mesmo sucesso, mas também foram nessa linha de desequilíbrio, e isso se tornou, segundo ele, uma divisão entre os consumidores, né? Os consumidores mais tradicionais rejeitaram, e aí teve um grupo que abraçou, de fato, ao contrário do que se previa lá atrás, a Juicy IPA não foi uma moda passageira, ela está há muitos anos aí estabelecida. Tem um ponto positivo de ter trazido muita inovação técnica na parte de utilização de lúpulos, combinação com levedura, mas, segundo ele, está trazendo um embotamento já, tá? Um fim de paciência já do consumidor com estilo, e não há nada que tenha substituído a altura em termos cervejeiros, né? Aí acaba abrindo espaço para quem busca novidades para os RTDs, né? As bebidas prontas para consumo, bebidas mistas, coquetéis compostos, sem álcool, sem glúten, enfim, uma infinidade de coisas. Hard seltzers, que já também chegou e foi embora já, né? Nasceu morto. Basicamente, eu acho que até tinha um potencial maior, mas durante a pandemia acho que deu uma quebrada nas pernas ali dos produtores, assim. E acho que um dos erros é esse, né? O que faltou aprender foi isso, né? Talvez preparar uma estrutura de produção ali, ou o que ele cita também, né? Faltam flagship beers, né? Cervejas de combate, né? É uma coisa que a gente já tocou aqui, de você ter... Tudo bem, você tem lá o seu portfólio todo, mas você tem essa cervejinha velha de guerra aqui, que o cara vai pegar um six-pack, seja no supermercado, seja no bar, e vai deixar na geladeira, assim. Isso muitas cervejarias não têm, né? Apostaram extremamente de forma intensa na novidade, na rotação de rótulos, né? Para poder dar uma sensação de estar provando uma coisa nova, e aí no final das contas você não tem hoje para quem voltar, né? Você não tem mais a sua raiz ali da cervejaria, né? Acho que é um outro erro também capital, assim. É o ano da Lager, Bob? Sempre, todo ano é o ano da Lager, né? E nunca é, né? Na verdade, né? Sempre... Cara, mas cada dia tá mais próximo. Cada dia a gente tá se aproximando disso. Não, eu também acho, assim. Eu acho que só as pessoas alguns produtores têm uma concepção de que Lager tem que ser a Lager que seja ótima, mas que tenha a cara de uma IPA, né? Senão não funciona, assim, né? Tem isso também. A gente tem visto aí excelente lager sendo feitas e caras, muito caras. Porque é óbvio que deve ser bem caro fazer uma cerveja redonda nesse grau de complexidade e também de delicadeza. Mas, novamente, a gente de repente produz o crème de la crème da cerveja que podia alcançar mais pessoas, e a gente não consegue vender porque ela extrapola essa barreira de preço que a gente também já falou. Eu acho que eu tenho, muito antes do Doug falar sobre o que ele disse, que tem a ver com a quantidade enorme de cervejarias que se abriu nos Estados Unidos. Eu acho que eles têm mais de 9 mil cervejarias abertas. A gente aqui também não está longe disso. Não de 9 mil, estamos longe de 9 mil, mas a gente não está longe de repente, estar com o mercado muito inflado. Esse ano, mais de 1.849 cervejarias, se não me engano, apresentadas no Anuário do Mapa. E talvez a gente esteja chegando num ponto de maturidade onde a gente vai chegar num lugar, em algum momento a gente vai fechar mais do que abrir, porque o mercado tá de fato, entre aspas, muitas aspas, está sendo maturado ou limpo, se vocês preferirem. Tá ficando mais quem tá com esse pé no chão de fazer negócio, né? E não tá atuando apenas em relação à paixão, hype, etc. Essa é a minha percepção do que o mercado precisa reaprender depois da pandemia, porque era uma coisa, mas já tem 5 anos, a gente tá indo pra 2026, né? A gente já precisava estar num outro ponto, eu acho, não sei. Não dá pra viver de hype. Eu gosto muito do conceito do Hype Cycle, não lembro se tem um nome em português para isso, mas é uma metodologia da Gartner Consultoria que mostra como que, enfim, novidades, novos produtos, tecnologias, etc., como que elas se comportam no mercado ao longo do tempo, né? Então existe um primeiro pico, que é o pico eles chamam de pico das expectativas infladas ou algo do tipo, que é a hype, é o que a gente chama de hype, né? Então todo mundo tem interesse, preço não é uma questão, você ter sempre o produto mais novo, mais inovador é o que faz diferença, e depois desse pico vem sempre o vale da desilusão, né? Que é tipo, putz, acabou a hype, eu não tenho mais interesse nessa novidade, vou voltar pro que eu já conheço, que eu já tô acostumado. E aí que muitas vezes a gente perde um consumidor que podia ser mantido ali dentro do artesanal, do craft, mas ele... Passada a hype, ele não vê mais valor para ele naquilo, né? E claro, depois disso vem ali um platô de
de crescimento mais estável, mais orgânico, que eu acho que é onde a gente está agora, né? A gente já passou há bastante tempo o hype da artesanal, então eu acho que não é nenhuma questão de olhar quais foram os grandes marcos que impactaram o mercado, ou como que está o padrão de consumo, é entender em que ciclo do mercado a gente está, né? Eu acho que é um ciclo muito de consolidar a maturidade, é o que o Lud falou, da lager bem feita, com preço legal, né? Que vai ser, claro, um preço premium em relação a mainstream, mas não pode ser um preço próximo do que se cobrava quando a gente estava no meio do hype, né? Então achar esse caminho, entendendo qual é o ciclo do mercado que a gente está, ou o momento desse ciclo, é um ponto crítico para a maioria das cervejarias, né? E a pandemia, ela mudou muito a forma de consumir, né? A gente viu muitas cervejarias trabalhando com assinatura, fazendo uma venda online, criando super rápido. E depois, e claro, foi a forma para muitas se manterem, né? Mas depois que as pessoas puderam voltar aí aos bares, a sair, enfim, o consumo de cerveja comprada pela internet caiu bastante, né? As pessoas querem, de novo, vou voltar sempre no mesmo ponto, querem a experiência. Então acho que é isso que falta aprender, né? Na pandemia, ninguém deixa de beber. Você só muda o canal de compra. E na pandemia, basicamente, só tinha um, né? Na época mais hard ali, que você não podia fazer nada. Então, o que faltou, e aí, tentando responder a pergunta na minha leitura, né? O que faltou a gente entender do mercado do consumidor, né? Do cliente, é que experiência ele quer. Agora que ele pode sair, que ele pode ir no brewpub, que ele pode ir no bar, que música ele quer ouvir, quanto ele está disposto a pagar numa cerveja, que ambiente ele quer para esse bar, o que ele quer além da cerveja, quer RTD, ele quer uma opção sem álcool para quem tá com ele e não bebe. Então, eu acho que o que falta aprender não é porque, passou pandemia ou passou tal evento. De novo, a gente tá olhando pro cliente e entender o que ele tá demandando. Legal. Nessa questão também, o Patrick Banvart deu uma palestra pela Bracerva agora, umas semanas atrás, durante o final do concurso da associação, sobre novidades no mercado, inovações, enfim. Ele, basicamente, em resumo, ele colocou que as indústrias cervejeiras deveriam pedir imediatamente licença para produzir outras bebidas, virar indústria de bebidas e não indústria de cerveja, porque tem muita coisa sendo demandada em termos de experiência no copo, não só do ambiente, mas no copo, que são os prontos para beber, os RTDs, coquetéis compostos, bebidas mistas aí, que eles precisam estar prontos para produzir. Ele até citou um exemplo curioso, que ele estava prestando consultoria para uma cervejaria, a cervejaria tinha um ponto de venda no litoral, essa cerveja teve demanda de chopp de vinho, eles não quiseram produzir o chopp de vinho, compraram de uma outra marca, aí começou a vender horrores, as pessoas associavam o chopp de vinho à marca que tinha o ponto de venda, porque não tinha diferenciação, era servido no mesmo copo, né? E até que ele falou, você tá vendo o resultado? Se o pessoal tá demandando, por que você não vai fazer, né? Você tá perdendo a oportunidade de ter o seu próprio produto no seu próprio ponto de venda, né? E acabaram fazendo ali uma versão também. Então, se a gente faz... O chopp de vinho sempre foi uma piada eterna, né? No mercado cervejeiro, né? Todo mundo tira um sarro, mas enfim, tem demanda, sempre teve demanda no Oktoberfest de Blumenau, isso tinha ficado bem claro já, uns anos atrás, e acho que hoje chegou um momento em que as pessoas precisam pensar nisso, seriamente, né? Pensar em escolhas financeiras. Tem até aquela, eu já citei em alguns programas passados, era a questão do Randy Mosher, né? Diferenciando a cerveja artesanal da industrial, né? Industrial é quando o diretor de marketing, o financeiro, define o que vai ser produzido, e artesanal é quando o cervejeiro define, né? Essa questão bem 880, assim, né? E aí, quando você vai amadurecer no mercado, você vai percebendo que não é exatamente tão dicotômico, assim, né? Tão oposto, né? Você tem nuances ali, se você tem demanda de público, você quer crescer, você quer se estabelecer no mercado, você tem que pensar não só no que você quer, no que você gosta, mas no que o público tá pedindo também, né? Ou alguém vai fazer isso e vai tomar o seu mercado, né? Total. Nessa mesma palestra, Bob, ele também mostrou o crescimento da água lupulada, né? Que eu não lembro o número exato, não sei se a cada ano dobrava ou se era um número menor, mas eu me lembro que era um gráfico muito, muito alto, assim, que estava mostrando, que era as cervejarias adotando, porque é um mercado em crescimento, que não é cerveja, né, gente, no final das contas. Eu quero falar que eu fiquei muito impressionado com um evento que eu fui em Florianópolis há umas 2 semanas, que era o Craft Beer Festival. Tinha 25 cervejarias, eu não lembro de uma, certamente tinha alguma, mas assim, predominantemente, todas as cervejarias, inclusive com rótulos incríveis de IPAs, de Bock, Doppelbock, Rauch, etc., quase todas tinham um chopp de vinho. Então, assim, existe essa piada, né, a gente rechaça muito no meio cervejeiro, que não é nem chopp, nem é vinho, tal, lá. Mas, cara, se o público quer, coloca, cara. Não tem nenhum demérito, né? Parece que o cervejeiro tem medo de ser mal visto no meio, né? Se ele botar um chopp de vinho pra vender. E, cara, se o público quer, se é isso que vai atrair uma pessoa, um grupo de pessoas em que alguns não gostam de cerveja, mas outros gostam, vamos fazer, né? Eu acho que falta essa abertura, né? E a gente falou muito disso lá no começo, abertura para outros estilos musicais, para outras experiências no ponto de venda. E aqui o chopp de vinho acho que é um ótimo exemplo, né? De que a gente não precisa ter preconceito. Se é o que o público quer, isso vai trazer também o bebedor de cerveja, por que não fazer? Total.
E por falar em pesquisa, um dos estilos favoritos que observamos na última edição foi a IPA e suas variações. Sabemos que o mercado segue demandando novidades entre as cervejas mais lupuladas. E foi pensando nisso que os nossos parceiros da Pinnacle desenvolveram uma levedura dedicada a esses estilos tão queridinhos do público da cerveja artesanal. A Juicy IPA é uma levedura que favorece o caráter frutado trazido pelo lúpulo através da biotransformação, uma interação entre levedura e lúpulo que ajuda a realçar as características aromáticas. Além disso, ela auxilia no corpo da cerveja, trazendo a turbidez e dulçor residual característicos desse estilo. Esse produto, em fase de pré-lançamento, com pouquíssimas unidades disponíveis para as cervejarias que queiram conhecê-lo. Para garantir o seu, procure a NP Brewing, distribuidor da Pinnacle aqui no Brasil, através do site www.npbrewing.com.br e peça a sua levedura Juicy IPA da Pinnacle. Vamos caminhar, meus amigos. Esse programa vai ficar comprido, hein, Brasil? Vamos lá. Bora que bora. Essa é uma pergunta de R$1 milhão. Essa pergunta é uma pergunta de R$1 milhão, que é: o mercado está envelhecido? Essa é uma afirmação. Está envelhecido. Eu tô com 45 anos, eu não aguento mais carregar esse mercado nas costas, Brasil. Então, como é que a gente faz para atrair a juventude? Seja para beber cerveja, seja, como o Bob acabou de falar, elas migrando e não sendo apenas uma fábrica de cervejas, mas sendo uma fábrica de bebidas. Como é que a gente faz para atrair mais o público jovem? Bom, aí eu vou citar uma outra palestra que teve também no mesmo evento da Bracerva, da Aline, que trabalha com comunicação cervejeira no Rio de Janeiro. Acho que passa muito, no caso dos jovens, pelas redes sociais, é inevitável, não vai ter um outro caminho, né, de tão amplo e tão segmentado, né, onde você pode ter seus números ali para conseguir atingir um público específico, mas assim, não é aquela tradição. De novo, você tem que rever paradigmas ali, né, não é fazer aquela galeria de fotos de cerveja, de garrafa, copo, lata, copo, na sua rede social, né, ela colocou ali que isso é a pior das saídas. Hoje você tem aquelas questões como valores, como engajamento, como empatia com a marca, né? Então você tem que colocar pessoas, basicamente pessoas falando de assuntos ligados à cerveja, mas não necessariamente da marca, mostrar alguma curiosidade, mostrar alguma coisa bacana, que acaba sendo também expondo uma faceta da cervejaria, expondo uma coisa legal, às vezes uma peculiaridade, às vezes um personagem curioso, ou uma parte bacana do processo que vai trazer um valor para sua marca para que a pessoa compre quando for a hora. E não que você põe, chegou a cerveja X aqui, chegou essa IPA tal, agora lançou, né? Vem aqui comprar, né? Eu acho que faz sentido o que ela colocou, né? É um público um pouco diferente, não é tão coisista, né? Assim, você vê a coisa, a gente às vezes, talvez, gerações mais velhas tem isso, né? Preciso dessa coisa X, eu quero ver a foto dela e para comprar imediatamente, né? Talvez pra gente questões como valores ali, como gracinhas no TikTok não pesem tanto, mas para gerações mais jovens tem um impacto sim, tem uma outra forma de ver o mundo, então eu acho que foram toques interessantes que ela deu ali. Eu acho que esse caminho é essencial, rede social e tentar adaptar essa questão dos valores da marca, enfim, e não só do produto, né? Um comentário rápido que fala com tudo isso que a gente trouxe até o momento é que o jovem também, essa geração mais jovem, é a que menos tem essa relação com dinheiro, né? De ter dinheiro não significa tanto felicidade mais, né? Afinal, eles vivem com os pais o resto da vida, né? Mas enfim, essa questão do dinheiro pode impactar também no questão de consumo que a gente estava falando antes, precificação e tudo isso, né? Então, nada é isolado, né? Nesse cenário que a gente está falando aqui. A única observação que eu traria nesse ponto, que o Bob falou, trazendo o comentário da Aline, que inclusive vai estar trabalhando conosco na pesquisa maravilhosa, é a gente entender que as cervejarias artesanais precisam trabalhar o branding. Vamos chegar, apresentar a marca, falar de visão, falar de contexto, falar como é que não é. Que aí, de repente, se você vai martelando na cabeça das pessoas, você vai ser lembrado e, consequentemente, pode ser consumido. E, inclusive, se você tem uma linha de produtos amigável, uma linha de drinks prontos e etc, porque a juventude quer novidade também. Então, esse seria meu comentário sobre esse tema. Falando ainda sobre essa questão, né, de comparação de anos, né? O que tu acha, Bob, que a gente está vendo de erros que continuam sendo cometidos em 2023 no ano atual? O que as cervejarias continuam fazendo errado? A gente acho que também como se fala um pouco com vários pontos que a gente trouxe aqui, né? Eu acho assim que basicamente é um apanhado do que a gente tratou até agora, né? Então, sendo o principal não conseguir, né? Ou não diria tanto alienar, porque não é uma coisa ativa, mas
é você não conseguir, por intencionalmente ou não, atrair novos consumidores, você não conseguir abrir tão rápido o leque, né? Eu vi o advogado cervejeiro colocando, até como resposta ao Bira Ficcionado, os 12 problemas de fechamento de cervejaria, 6 pontos que você pode ver como positivos para as microcervejarias. E ele colocou uma delas a velocidade, né? A agilidade que ela tem para mudar a produção dela, o contato com o público local, e eu acho que às vezes a gente não tem não percebe isso na sua integralidade aqui no Brasil, né? Assim, você não tem essa agilidade, às vezes, para mudar o que você está fazendo, trazer uma coisa nova que não seja aquele joguinho de Juicy IPA, Smoothie Sour, Pastry Stout, e você não tem, talvez, o tanto quanto seria possível esse contato com a comunidade por várias formas que você atraria outros segmentos de população que não o consumidor padrão de cerveja. Eu acho que esses continuam sendo os grandes problemas, são os problemas de base, né? Tanto um de produção e um de contato mesmo, de você transmitir a sua existência para as pessoas e conseguir interagir com elas. Eu acho que ainda falta, são as duas principais falhas. A partir daí você tem uma série de desdobramentos também que poderiam ser discutidos, mas acho que contato com a população mais integral e a produção mais ágil para atender essa demanda do mercado, essa virada do mercado, eu acho que são hoje os maiores calcanhares de Aquiles dos cervejeiros. Menos amor e mais organização do lado das empresas, talvez. Isso também parece ser um erro que continua sendo cometido. O problema é esse, né, cara? Você tem aquela estrutura da cervejaria, é uma estrutura de um homem só, poucos homens ou poucas mulheres, enfim. Poucas pessoas, né? E aí o cara acaba tendo que acumular funções. E, naturalmente, as funções básicas, financeiro, logística e produção, vão ocupar a maior parte do tempo. O resto, redes sociais, interação com a comunidade, organização de eventos, elas são secundárias ou terciárias, né? Eu entendo também, assim, a dificuldade deles, mas eu acho que seria o caso de tentar um esforço a mais ou contratar uma pessoa a mais para evitar o pior, que seria encerrar atividades, né? Entre você ter que se matar um pouquinho mais e você perder a sua fábrica ali, eu acho que é uma escolha bastante óbvia, assim, né? Mas é difícil. Realmente, eu entendo a questão da sobrecarga, né? Do cervejeiro. Mas sim, acho que falta trabalhar mais essa interação. Não só digital, né? A questão do offline também. Total, offline, as pessoas estão dando muita atenção para online, estão esquecendo offline, a gente fala isso em muita reunião aqui, que tem algumas divulgações que se elas tivessem acontecido no offline, elas tinham surtido mais efeito, mas isso é papo para outro programa. Eu queria chegar aqui numa informação que não tem a ver diretamente com a pesquisa, mas tem tudo a ver com a pesquisa. O Bob tem sido um grande catalogador de cerveja sem álcool e zero álcool. Se for no perfil dele, vai ter um monte de destaque. E ele tá provando tudo, degustando tudo e elencando lá, marcando as cervejarias, é muito legal. E aí eu queria saber primeiro, Bob, como é que a gente tá nessa contagem, a primeira pergunta. E na sua opinião, e depois na opinião de quem mais quiser comentar, as cervejas sem álcool ou zero álcool, elas estão no hype realmente porque ela é uma tendência de consumo ou por conta desse forte push de marketing que tá acontecendo no Brasil e no mundo de uma maneira geral? Bob, por favor. Acho que as duas coisas caminham juntas, né? Você tem uma impulsão do marketing grande, porque, enfim, esse aumento de 500%, 600% que teve na produção de cerveja sem álcool segundo o anuário do Sindicerve, ele é capitaneado, sei lá, 99,5% ou mais pelas grandes cervejarias. Eu acho que tem isso. Tem uma mudança de consumo, né? Saiu um dado interessante da Alemanha dizendo que elas estavam liderando em consumo de cerveja sem álcool, apesar da queda de consumo e produção no mercado alemão de cervejas com álcool. Citamos até o caso da Oktober, que todas as tendas tinham uma opção não alcoólica. Acho que tem uma tendência assim, de consumo, as pessoas estão buscando opções mais saudáveis. Acho que baques como essa questão das bebidas destiladas ali que levaram a internações e mortes por causa de adulteração, elas geram um momento de reflexão nas pessoas, né? Eu preciso rever o meu consumo de álcool, será que tá legal? Tô bebendo demais? Eu acho que isso acaba levando as pessoas também a buscar alternativas mais leves ou até não alcoólicas, assim. Acho que é uma tendência em termos de consumo, sim. Em termos de produção, eu tenho dúvidas. Eu listei 127 cervejas hoje, nacionais, de microcervejarias e cervejarias regionais que são opções sem álcool, até 0,5%. Acho que a última vez que a gente tratou desse tema tinham 43, o ano retrasado, então praticamente triplicou o número. Sim. É um crescimento, mas é um processo caro, é um processo custoso, é uma cerveja mais instável, né, de você manter, requer muita pasteurização, tem um controle um pouco maior, e eu acho que eu não sei, eu preciso até fazer uma pesquisa sobre isso, se esses rótulos todos sobreviveram ao teste da segunda abraçagem, ou se simplesmente foram produzidos uma vez e a pessoa viu que não deu certo, não produziu mais. Assim, você tem algumas cervejarias dedicadas a isso, né? Que não, enfim, o cara não tem alternativa, ele vai continuar produzindo, então tem que vender, tem tido reconhecimento internacional, mas eu acho que em termos de produção,
nem todas elas, muitas delas vão desistir porque não deu certo, assim, ou não teve a saída esperada. Vocês percebem que o Bob tá pedindo, ele tá implorando pra gente fazer uma pesquisa com as cervejarias agora, né? Não mais apenas com os consumidores. Ele tá implorando. Foi ele, gente. Vocês estão vendo? Botou uma arma na minha cabeça. Seria bacana, olha só. A gente tem que... São só umas 40, 50 cervejarias, tá tranquilo. Só isso, jura? Tranquilo, sossegado. Olha lá. Tá bom, vamos pensar. Aí a gente vai encerrar um pouco amarraia desse tema 2023 e vamos falar um pouco agora dessa fase 2025-26. E uma das novidades que a gente vai trazer nesse formulário, o Maurício vai contar um pouco, o Henrique também vai trazer outras coisas. Na hora de perguntar a idade, a gente decidiu que não vai ter mais aquele range do tipo de tanto a 18 a 25, de 26 a tal. A gente vai fazer, a pessoa vai ter que digitar a sua idadezinha ali numericamente falando. Porque assim a gente vai conseguir ter um recorte e olhar por gerações e quem sabe, de alguma maneira começar a entender como é que funciona o consumo da bendita geração Z, que tá falando de comportamento de consumo. Então, assim, eu estou animada com essa alteração, por exemplo, é uma alteração simples, mas eu acho que é uma alteração que pode trazer insumos mais precisos sobre informações que a gente quer mesclar. O que você acha, Bob? Você acha que é uma maluquice? Não, eu acho legal. Acho que assim, às vezes você tem uma questão dos intervalos, né? Você tem que ter um intervalo coincidente com os outros critérios que você está usando, né? Se você vai comparar, por exemplo, com população por região, talvez tenha que ter uma faixa de idade, mas eu prefiro trabalhar com o dado bruto. Acho que vai gerar umas médias mais interessantes. Você consegue fazer uns recortes mais específicos ali, né? Em vez de, sei lá, 18 a 21, por exemplo, que é uma idade interessante de você pesquisar, você tem de ter um intervalo maior, né? Normalmente você incluiria um intervalo maior ali na pesquisa, né? Então acho que você individualizar esses dados te permite uma questão mais aprofundada, mais capilarizada ali. E aí acho que é essencial chegar na sua meta de 10 mil ali, acho que seria bem representativo ali, já começaria a ficar bem interessante brincar com esses dados. Fica tranquilo. E acho que o que vai ser interessante também com esse recorte de idade, né, a gente fala muito e ouve muito falar, é o problema do mercado, a geração Z que tá bebendo menos, né, eu até vi uma piada esses dias que olha que bonitinho, a geração Z tá crescendo, já matou sua primeira indústria, né, porque antigamente falava, o millennial não tá comprando carro, o millennial não tá comprando joia, agora vai ser, a geração Z não tá comprando cerveja. Mas eu acho que é interessante a gente aprofundar isso, porque não é uma questão só de estereotipar uma geração, é mais de entender como que o movimento, que no fim é um movimento cultural, que pode ser puxado por uma geração, que é o do consumo mais consciente, que é o de reduzir o consumo, como que ele respinga ou se amplifica para a sociedade como um todo e para os outros consumidores, né? Então, nesse recorte que a Lud trouxe, nessa forma de capturar por idade, a gente vai conjugar isso com uma outra pergunta que também está na pesquisa, que é quantas doses você bebe de cerveja e de outras bebidas, né, por semana, por mês, e se você tem adotado alguma medida para reduzir o seu consumo de álcool, de uma maneira geral. Então a gente vai ver geração Z contra X, contra Y, contra Boomer, bebe mais, menos ao mesmo tanto, e cada uma dessas outras individualmente está bebendo mais, está bebendo menos ou está mantendo. Então a gente quer começar a trazer essa percepção de como que um movimento que talvez tenha capturado primeiro uma geração que parece estar olhando mais para a saúde, como que isso está reverberando na sociedade como um todo também. Avançando, né, a gente também fez uma divisão, já existia essa divisão em blocos, mas a gente vai expandir isso para uma divisão demográfica, preferência de consumo, se só bebe cerveja comum, especial e artesanal, ocasiões de consumo, comparação com outras bebidas, experiências, né, que o Maurício trouxe bastante, viagens, eventos, bares, etc., percepção em relação à cerveja zero, ó pra ti, Bob, e a quantidade de consumo e tendências à moderação. Bom, e acho que uma grande novidade para esse ano é que a gente está com um número incrível de patrocinadores, né? A Lud falou lá no começo do edital Fermenta da Ambev que a gente foi agraciado pela segunda vez. E isso, claro, faz muito com que a pesquisa chegue mais longe, traga mais respondentes, entregue esse resultado de uma forma mais útil e mais, enfim, robusta, relevante para o mercado. Mas, além do edital Fermenta, a gente tem outros patrocinadores incríveis também que a gente quer aproveitar aqui para agradecer. E vou listar um por um e pedir para a Lud e o Henrique agradecerem pessoalmente também, porque a pesquisa não sairia sem essas empresas nos apoiando. Então, a gente tem o Sindiserve. Vou na casa de cada um deles. Por favor, dá um abraço em cada um deles, pessoalmente. Então, o Sindiserve fechou com a gente, a cervejaria Stannis, que também é parceira de longa data aqui do Surra. Na cerveja sem álcool, a Lucy ou Lucy, eu nunca sei como que eles preferem ser chamados, mas que é uma cervejaria só de cerveja sem álcool, incrível, com rótulos excelentes. O Beer Sales, que é um ERP para cervejarias, que também é super presente em várias cervejarias no Brasil, e topou nos apoiar.
A Pinnacle Leveduras, que também tem feito um trabalho incrível, inclusive com leveduras dedicadas à cerveja sem álcool. E, por fim, a Rota Cervejeira do Rio. Então, a gente tem vários novos apoiadores que vão permitir com que a gente faça uma pesquisa mais robusta, mais completa, com mais dados, com mais respondentes e atingindo mais pessoas e que, de fato, traga um grande impacto no mercado. É isso, eu agradeço. Amo vocês, gente. Meu coração está com vocês. É isso. Tudo nosso e nada deles. Meu coração amargo e seco. Bom, além disso, a gente ainda vai usar inteligência artificial, óbvio, um bocado na análise para ajudar a catalogar, encontrar padrão, cruzar dados, sem deixar de lado o conhecimento e olhar humano, tanto que a gente já tem esse olhar humano do Bob. O Bob, eu já mandei mensagem para ele, Bob, não me abandone. Vai ter até proposta financeira dessa vez. Então a gente vai ter os especialistas também trazendo os insights para a gente poder interpretar esses dados e trazer a melhor informação. O formulário vai estar mais completo, mais organizado, abrangendo temas relevantes do mercado, entregas de um dashboard dinâmico, é uma coisa que a gente quer fazer, vamos ver se vai dar, que a princípio vai estar aberto só para as empresas do setor, ainda de forma gratuita, com possibilidade de filtrar os dados por região, perfil socioeconômico e outros. Mas enfim, a gente está aqui tentando trazer ano a ano uma inovação para essa pesquisa, uma coisa que seja bacana e mais valorosa para o mercado, e esse ano não vai ser diferente. Então, queria agradecer demais a presença do Bob para essa troca conosco. Ele vai estar com a gente na análise da pesquisa mais uma vez. Eu queria dar boas-vindas ao Maurício para essa maluquice. Você que já está com a gente há quase 3 meses, sabendo que mensagem domingo, segunda, de manhã, meia-noite, 6 da manhã. Foda-se, agora a vida é essa. Então, bem-vindo. Você tá lascado. É uma alegria. Obrigado. E é sempre um prazer gravar com você, Henrique. Vai. Ah, tá. Eu pensei que eu não fosse ter citado. Vielen Dank, Bob. Maurício, mais uma vez, boas-vindas para você. Você já está onboarding há 3 meses, mas é sempre bom a gente fazer carinho para as pessoas, né? E pra ti também, Ludmila. É sempre ok estar aqui gravando com você. Ok, tá bom. Bom, gente, a pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja é um projeto único e muito importante para o mercado cervejeiro brasileiro, e nós esperamos poder contar com a resposta de todos vocês que nos ouvem por aqui e mandar para seus amigos, familiares, gente que gosta de tomar cerveja, artesanal ou não, tá? Vamos lá. Lud, quando que roda a pesquisa? Vamos lembrar o pessoal aqui para já ficar de olho, né? A pesquisa começa no dia 12 de janeiro, segunda-feira, 2026, e termina no dia 13 de fevereiro, na sexta-feira de carnaval, para você poder pular o carnaval à vontade, Brasil. Mas a gente vai comunicar isso loucamente a partir de dezembro, fiquem tranquilos. Por favor, não deixem pra última hora, né? Só se já tiver 10 mil respostas. Aí pode ser deixar pra última hora 10.001. Sabe o que seria muito massa, Lud? Alguém fantasiado de pesquisa no carnaval. Você. Não. Você. Não, eu não sou esse perfil. Eu não sou. Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. E alguma sugestão de pauta ou convidados, por favor, um e-mail para contato @surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. O que a gente fala, gente, aqui no final desse programa? Até semana que vem. Até semana que vem. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.